Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao 40, que vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, nós pedimos que vocês, capítulo 19 de Lucas, do versículo 28 ao 40, que vocês possam ler junto conosco, para que se aumente a compreensão do texto e aumente a compreensão também do comentário que é feito. Nós convidamos vocês a participarem dessas reuniões que nós fazemos, independente de vocês frequentarem alguma religião, alguma igreja. Por quê? Porque essa é uma reunião caseira que não pretende influenciar de forma negativa ninguém, nem tirar ninguém de nenhuma religião, de nenhuma fé. Nós simplesmente queremos compartilhar com vocês trechos do Evangelho e meditação sobre esses trechos, porque é muito importante que nós tenhamos uma compreensão daquilo que Jesus ensinou e nós estamos estudando junto essas passagens para que nós possamos ter um relacionamento mais duradouro, mais concreto, porque os tempos são muito difíceis e nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter realmente pegar nas mãos de Jesus e ter esse relacionamento com Jesus diariamente, a todo minuto. Nós precisamos muito dessa consciência de que se Jesus não estiver conosco, as coisas ficarão terríveis, muito difíceis. E vocês podem fazer reuniões em casa, nós incentivamos isso também, porque isso não prejudica a fé de ninguém, nem a sua frequência à igreja. Aquele que não frequente igreja nenhuma também pode participar das nossas reuniões, porque nós ficamos apenas nos comentários bíblicos para que os ensinamentos de Jesus, o seu amor e a sua graça estejam conosco. Amém? Amém. Lucas 19, do 28 ao 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Caminhava em direção a Jerusalém. Quando chegou perto do Monte das Oliveiras e ele entrar em Jerusalém, ele solicita a seus discípulos que busquem no povoado próximo um burrinho que não havia sido montado por ninguém. Os discípulos vão até lá e Jesus os orienta assim: se alguém perguntarem por que vocês estão levando esse burrinho, e eles diriam assim: o Senhor precisa dele. E assim aconteceu. Os discípulos foram ao povoado, desamarraram o burrinho. Enquanto eles estavam desamarrando, os donos perguntaram: mas por que vocês estão desamarrando esse jumentinho, esse burrinho? E eles disseram: porque o Senhor precisa deles. Vejam bem, muitas vezes o Senhor precisa de nós, precisa das nossas casas, precisa do nosso tempo, precisa de coisas que nós podemos oferecer à sua obra. O Senhor precisa da nossa boa vontade, do nosso entendimento. Nesse caso, Jesus usou o burrinho.
e ele precisou daquele burrinho emprestado para que, montado nele, ele entrasse em Jerusalém. Fazia parte da obra do Senhor, um simples burrinho, que mais tarde, com certeza, foi devolvido. Mas as pessoas se dispuseram a confiar nos discípulos e permitiram que o burrinho fosse levado, porque o Senhor precisava dele. Nós precisamos ter esse coração também. Quando o Senhor precisa de algo de nós, não fiquemos questionando, minha casa ficará uma bagunça, porque o meu tempo é curto, porque eu preciso disso, eu não posso dispor daquilo. Quando sentimos no coração que o Senhor precisa de nós, precisa de alguma coisa nossa, que pertence a Ele também, que nós podemos emprestar ou doar para que a obra de Deus seja pregada na terra, façamos isso de boa vontade, porque essa passagem demonstra que Jesus precisou daquele burrinho, daquele jumentinho, para montar e entrar em Jerusalém. E assim foi feito. Tenhamos um coração também propenso a ajudar na obra de Deus. E se Deus nos requer alguma coisa que possamos emprestar ou dar, nos sintamos contentes de estarmos sendo úteis na obra, na divulgação do reino de Deus, do Evangelho de Jesus, não é? Fiquemos contentes que Deus possa contar conosco. Nos sentimos honrados e muito felizes por isso. Mas Jesus sentou no burrinho e entrou em Jerusalém. E o povo entusiasmado colocava suas capas sobre onde o burrinho ia passar com Jesus montado. E o povo louvava, glória ao Rei, glória ao Rei, glória a Deus. E chamavam Jesus de Rei, glorificavam a Deus. Veja a alegria do povo que recebe Jesus e essa entrada de Jesus. Esse símbolo é o símbolo que os reis Davi entravam em Jerusalém depois de vencerem uma batalha, montados em seus cavalos, sendo saudados pelo povo que jogava os seus mantos, saudando o rei então na época. E Jesus, como o verdadeiro rei, o rei eterno, é saudado, mas montado num jumentinho, mostrando a sua humildade, mostrando que o verdadeiro reino de Deus é um reino de paz, de humildade, de amor, de caridade, de bondade. O reino de Deus é humilde, é de perdão, nele não existe essa coisa de justiça a qualquer preço, de impiedade. Não, o reino de Deus é caridade, é bondade, é humildade. E Jesus entra como rei em Jerusalém, realmente ele entra na figura de um rei, mas um humilde rei, o rei eterno, o rei dos reis, que é o verdadeiro símbolo do reinado realmente, do reino de Deus, que é o amor, a bondade, a caridade, a simplicidade. E o povo alegre louvava a Deus e saudava Jesus como rei. Então, os fariseus, vendo aquilo, falaram aos seus discípulos, falaram a Jesus, não é? Falaram a Jesus, não vês o que os seus discípulos fazem, o que o povo faz? E Jesus disse, se eles não clamarem, as pedras clamarão. O que Jesus está falando? Que não há como segurar a anunciação do Evangelho. Não há como o homem impedir que Jesus seja aclamado, que Deus seja louvado. Não existe isso. Porque se nenhum homem louvar a Deus ou proclamar o Evangelho, as pedras clamarão. Porque Deus é Deus. Deus, a vontade de Deus, não precisa da boa vontade do homem. Deus quer que nós participemos do seu reino. Deus quer que nós sejamos figuras atuantes na divulgação do Evangelho do reino de Deus, porque as pessoas estão perecendo. É com um coração muito triste que eu vejo muitas pessoas duvidarem de Jesus e duvidarem do Evangelho e criarem questões tolas, enquanto muitas pessoas estão perecendo. E muitas pessoas dão ouvido a essas pessoas e deixam de amar o Evangelho, deixam de amar Jesus, quando Jesus está sempre disposto a nos abraçar. Jesus está sempre disposto a nos receber, a aliviar as nossas dores
e nos levar em seu amor, em sua bondade. Jesus, se necessário, nos leva no colo. E nós, muitas vezes, vemos pessoas desprezarem essa mensagem do reino de Deus por influências que não são boas. Por quê? Porque o evangelho precisa ser pregado para que as pessoas entendam o reino de Deus, se alegrem com o reino de Deus, tenham as suas vidas salvas, sabendo que Deus está com eles em todo momento, eles não estão órfãos. Jesus está conosco, então é necessário que nós tenhamos essa certeza de que nós precisamos clamar, louvar a Deus, clamar Jesus sempre e levar o evangelho sempre. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. E nós damos graças a Deus porque nesse mês de agosto, nosso canal completou 1 ano, né? Então, se você der uma olhada lá nos vídeos, você vai ver que agosto de 2019 foi a nossa primeira mensagem e tem vários vídeos com muitas lições, muitos ensinamentos importantes. Amém? Então, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, compartilhe, convide outras pessoas, porque a palavra de Deus é aquela que preenche a nossa alma e nos dá paz e esperança. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa semana que terminou e começou outra hoje. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, para que todos possam, Senhor, entender a Sua palavra, a Sua mensagem, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que nós possamos, Senhor, crescer espiritualmente, levar o Evangelho a sério, colocar o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, Senhor, que nós possamos estar dispostos, não distraídos e realmente cumprir o nosso ministério, fazer a obra de Deus, porque é necessário. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos e que todos possam ter, Senhor, uma semana de vitória e de paz. Obrigada por esse 1 ano de canal Evangelho na Sua Casa. Pedimos que nos fortaleça, que a gente possa sempre ter inspiração para levar a Tua palavra e perseverança. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Então, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.